Oi, gente! Aqui é a Carol e seja bem-vindo a mais uma aula de geometria. E na aula de hoje, vamos estudar o comprimento do arco de circunferência. Aqui nós temos uma circunferência um pouco mal desenhada, mas vamos entender. O comprimento de uma circunferência seria o tamanho de toda essa extensão aqui. Isso seria o comprimento. Se tivesse como partir essa linha e esticá-la, você teria o comprimento da sua circunferência. Mas existe uma fórmula para efetuar o cálculo deste comprimento. E esta fórmula vem da descoberta do número π. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre o número π, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo. Para efetuar o cálculo do π, que é representado por essa letrinha, na antiguidade, eles chegaram ao valor do número π através do comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Vale lembrar que diâmetro é igual a 2 vezes o raio de uma circunferência. Ou seja, diâmetro seria, no caso dessa nossa circunferência aqui, ó, essa distância de um ponto ao outro passando pelo centro. Isso seria o diâmetro. Agora, a distância entre o centro e uma borda apenas é o que chamamos de raio. Então, o raio é metade do diâmetro, ou um diâmetro tem 2 raios, é o dobro do raio. Então, na antiguidade, eles pegaram o valor do comprimento da circunferência, ou seja, desta linha azul, e dividiram pelo seu diâmetro, ou pelo dobro do seu raio. E acharam um número muito próximo de 3,14 e alguns quebrados. Este foi convencionado o valor do número π. Tá, mas para que eu contei toda essa história para vocês? Porque hoje nós vamos trabalhar com o comprimento de arco de circunferência. E o comprimento saiu daqui, desta fórmula. O que nós podemos fazer aqui para entender esta fórmula? Eu vou encontrar o comprimento de uma circunferência. Então, aqui nós temos uma igualdade. Sempre que temos uma igualdade, nós podemos multiplicar essa igualdade invertido, assim. Lembrem-se sempre que, quando não tem nada debaixo de um número, que está lá escondido é o 1. Sendo assim, o comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. Ou, como muito usualmente vemos, comprimento de uma circunferência é π vezes 2 vezes o seu raio. Ou ainda, como a maior parte dos escritores trazem no livro, comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. Reparem que apenas mudamos os números e letras de lugar. Então, essa é a fórmula que usamos para calcular o comprimento de uma circunferência. E é com ela que vamos trabalhar para achar o comprimento de um arco de circunferência. Então, vamos ver alguns exemplos? Aqui nós temos uma circunferência com um ângulo de 60 graus, esse que está demarcado em amarelo. E o exercício quer saber qual o comprimento desse arco que eu vou chamar de x, sendo que o raio dessa circunferência mede 21 centímetros. Então, vamos raciocinar.
Para mim achar o valor do x, eu não tenho uma fórmula. A única fórmula que eu tenho é a do comprimento da circunferência, que é 2 vezes o valor de π vezes o meu raio R. O raio eu tenho que é 21, o π eu sei que é 3,14, mas nada disso está interligado ao x. Está sim. Vamos encontrar o comprimento total dessa circunferência, tudo, para depois a gente conseguir fazer uma regra de 3 e achar esse pedacinho aqui apenas. Bom, então, o comprimento da circunferência é 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 21. Logo, o comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14 são 6,28. 6,28 vezes 21 é 131,88. Aí está. Como o nosso raio é em centímetros, esse comprimento também é em centímetros. Ótimo! Encontramos aqui o comprimento da nossa circunferência, ou seja, esse pedacinho todo aqui. Mas agora, temos que encontrar apenas o valor do x. Para calcular o valor do x, vamos fazer uma regra de 3. Sabemos que o arco completo aqui, ó, 360 graus, está para o comprimento total da minha circunferência. Um ângulo inteiro relacionado a um comprimento inteiro, que eu tenho, é 131,88. Agora, vamos relacionar o x? O pedacinho do x, esse comprimento que eu desconheço, é relacionado ao ângulo de 60 graus. Então, o pedacinho do x se relaciona ao ângulo de 60 graus. Agora, para calcular o valor do x, basta multiplicar invertido. 60 vezes 131,8 igual a 360 vezes x. Então, vamos lá. Como eu começo com o x, eu vou colocar 360 graus vezes x é igual a 60 graus vezes 131,88. Para facilitar, eu vou tirar o 360 daqui. Se ele estava multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Sempre fazendo a operação inversa que ele fazia. Vamos, então, dividir por 360. O que podemos fazer para facilitar o nosso cálculo é simplificar esses dois números, ó. Os dois são múltiplos de 60. Então, eu vou dividir. 60 dividido por 60 é 1. 360 dividido por 60 são 6. Logo, o meu x será igual a 1 vezes 131,88 é 131,88, dividido por 6. Basta fazer a conta, que o valor aproximado será de 21,98 centímetros. Ou seja, esse é o valor aproximado deste comprimento da circunferência. Vamos a mais um exemplo que diz o seguinte: qual é a medida do raio de uma circunferência? Não sabemos. Quando ela tem de comprimento 18,84 centímetros. Nós vimos agora que a fórmula do comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Então, agora,
Basta substituir na fórmula. Comprimento 18,84 é igual 2 vezes o π, que vale 3,14, vezes o raio que queremos encontrar. Então, 18,84 será igual 2 vezes 3,14 são 6,28, que multiplica o meu raio. Vou trocar o 6,28 de lado da igualdade, então, ele vai passar para cá dividindo. Teremos, então, 18,84 dividido por 6,28, igual ao meu raio. Lembre-se sempre, um número sempre troca de lado fazendo a operação inversa. Se ele multiplica, do outro lado ele divide. Sendo assim, o meu raio será 3 centímetros. Pronto, assim encontramos o resultado do raio da circunferência. Bom, agora chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se cuide e fique bem.